Olá a todos, eu sou a doutora Marina Bucavachu, sou médica internista, trabalho aqui em Madrid. Realmente a epidemia no Brasil não me repercute diretamente, porque a minha atuação é na Espanha, mas eu sempre tento responder às solicitações dos meus colegas da maneira mais adequada possível. Bem, esse não é um vídeo de respostas, é um vídeo de perguntas que eu me faço constantemente e que seria muito interessante que os especialistas em ética nos orientassem a respeito. A primeira delas e eu acho que é a fundamental, a ética é uma serviçal da ciência ou a ciência é apenas uma das ferramentas, uma ferramenta muito importante, mas uma a mais, das ferramentas que a ética utiliza para decidir a melhor conduta médica nos pacientes em um determinado contexto? Vou dar dois exemplos, são exemplos totalmente imaginados, que não existiram na vida real. Em um hospital top de linha, com todos os recursos humanos, técnicos, científicos, tudo, tecnológicos, tudo, logísticos, faz um estudo duplo cego, randomizado, perfeito, do impacto de um determinado tratamento em uma determinada doença. Chega a resultados de baixa letalidade e baixa morbilidade. Um colega, um médico, que esteja trabalhando com recursos muito mais escassos que os desse hospital, podem esperar os mesmos resultados do estudo? Mesmo sendo uma evidência A, pode divulgar aos seus pacientes que eles têm alta probabilidade de ter os mesmos resultados daquele estudo, feitos naquele estudo, sendo que não tem os mesmos outros recursos? O segundo exemplo, uma UTI, também top de linha, faz um estudo metodologicamente perfeito do impacto de um determinado tratamento em uma determinada doença imaginada. Chega nos resultados de baixa letalidade e baixa morbilidade. Mas é uma doença com um grande volume de pacientes que necessitam o recurso da UTI e existe uma fila de pacientes, vários pacientes que não chegam a receber esse recurso e falecem, porque são pacientes críticos que necessitam um tratamento de emergência. Então, esse estudo é publicado. A ciência estudo metodologicamente perfeito com resultados significativos, indica essa conduta e está correta. Isso não é uma crítica, está correta porque realmente a ciência é o que mede a metodologia e a estatística e a significância. Mas a ética deveria ver apenas o que a ciência vê ou deveria ter uma visão mais ampla? A ética deveria contar apenas com esse índice de letalidade da UTI, dos pacientes que receberam tratamento, esse tratamento perfeito, ou deveria medir que, usando esse tratamento, indicando apenas esse tratamento perfeito, o índice de letalidade de todos os pacientes que necessitaram recursos, que receberam e os que não, deveria indicar, tal como a ciência que indica pelos resultados do estudo, deveria indicar como a primeira estratégia a ser tomada, ou deveria interpretar de outra maneira, que seria uma estratégia indicada se fossem baixo volume de pacientes e que todos os pacientes pudessem receber esse recurso, mas sendo que não se pode garantir a equidade dos pacientes para receber esses recursos, não deveria ser a primeira estratégia a ser tomada nesse contexto? São apenas perguntas. O que é uma evidência relevante? Evidência relevante é apenas evidência nível A? Sabemos que 80 a 90% das condutas médicas não tem evidência A. Então, os médicos que treinamos, outros médicos, residentes, estudantes, treinamos e divulgamos com a intenção de treinar esses médicos nessas 80 a 90% de condutas médicas já estabelecidas que não têm evidência A, estamos sendo antiéticos. Continuaremos sendo antiéticos, devemos continuar treinando esses médicos depois da Covid. No caso de dizer que é uma situação apenas para a Covid, é ético esse agravio comparativo de exigir evidência A para uma doença que tem apenas 6 meses, está sendo estudada há apenas 6 meses, sendo que a medicina não conseguiu evidenciar em 80 a 90% das condutas, mesmo estudando essas doenças durante décadas? Seria ético
deixar que médicos fossem ver e decidir sobre a conduta de um paciente sem receber um treinamento apropriado para uma doença, sem conhecer uma doença. Hoje sabemos que temos muito mais informação sobre a Covid, mas em março a maioria da informação era informal. Com exceção de alguns cursos técnicos como intubação e alguns outros mais, mas muito volume de informação era informal. Foi antiético treinar esses médicos, teria sido mais ético que eles fossem ver pacientes com um treinamento menor. É ético citar artigos retratados, mesmo dizendo que foram retratados, mas citar os resultados. Sabemos que o nosso cérebro não tem muita capacidade de apagar de maneira consciente. Isso não é verdade, pois vou apagar da minha cabeça. São apenas perguntas, eu não sou a que vou responder, gostaria que os especialistas em ética respondessem. Lembrar que os comitês de ética médicos não estão compostos apenas por médicos meramente científicos, estão compostos por médicos especialistas em ética que também conhecem a ciência, mas conhecem muito mais, tem muitas mais variáveis, e as decisões do comitê de ética médica levam em consideração muitas outras variáveis. Um hospital não é a editorial de uma revista. E gostaria que seria interessante que os médicos especialistas em ética tivessem mais protagonismo nessa epidemia.